Olá, queridos, terceiro ano, bom dia. Vamos fazer mais uma aula hoje. Essa aula vai ser sobre a correção do último exercício, balanceamento, e vamos fazer também, introduzir um novo assunto que é propriedades coligativas. Só lembrando aqueles alunos que ainda não entregaram as atividades, quem tiver atrasado, por favor, entregue, porque é uma forma de a gente estar avaliando vocês, certo? Os que já fizeram todas as atividades, parabéns. Eu estou gostando do desempenho de vocês. Tem muita gente acertando. Quem tem dúvida me pergunta lá e eu sempre respondo. Aí acaba entendendo. Então, assim, a gente quer, a gente foca espera que vocês continuem é, aprimorando conhecimento, certo? Porque a gente precisa entender esses assuntos assim para entrar nos assuntos do terceiro ano, tá bom? Só lembrando mais uma coisa também, eu combinei com a Amanda, eu vou pegar uma aula dela para fazer uma live com vocês no sábado. Ela tem 3 aulas de filosofia e eu vou pegar uma aula com ela. A gente faz a live, uma só, e depois eu passo as outras para ela, certo? É porque segunda-feira eu não tô com condições de fazer a live. A gente já tentou trocar os horários lá, mas já não tava dando certo com Lívia. Mas aí a gente vai fazer no sábado, certo? No momento da aula de filosofia, ela me cedeu uma aula, então a gente vai fazer essa live para corrigir o exercício que eu vou passar hoje sobre um novo assunto, certo? Então vamos lá, correção do exercício anterior de balanceamento. A gente vai encerrar aqui agora esse assunto de balanceamento para passar para o próximo, certo? Então vamos lá, coloquei aí a primeira questão, faça o balanceamento das equações abaixo. Aí você tem aqui uma equação, tem primeiro membro, tá aqui, e segundo membro, aqui, certo? Então, o primeiro membro sempre chamado de reagentes, o segundo membro sempre chamado de produtos. Repare como é simples fazer um balanceamento de equação. Você tem aqui, ó, 2 alumínios no primeiro membro, você tem um só no segundo. Não está balanceada. Vocês viram no exercício anterior a diferença de uma equação balanceada para uma não balanceada. Você tem 3 oxigênios aqui no primeiro membro, você tem um lá no segundo. Você tem um hidrogênio no primeiro membro, 2 no segundo. Você tem um cloro no primeiro membro e 3 no segundo. Nesse caso aqui, como nosso método, é tentativa e erro. Então você pode ir tentando balancear um elemento e se não der certo você volta, balanceia o outro para ver e tal. Então é um método científico, tentativa e erro. No laboratório se faz isso também. Coloca um pouquinho da substância para ver se reage direitinho, viu que não, aí aumenta essa substância ou diminui ou aumenta a outra, tal. Faz parte. E aqui é a mesma coisa, só que aqui de forma teórica, né? Então vamos lá, você tem 2 alumínios no primeiro membro e um só no segundo. Eu vou começar a balancear o alumínio, certo? Se eu tenho 2 aqui e aqui eu só tenho 1, só lembrando mais uma coisa, vocês jamais irão mudar. Teve aluno mudando o número aqui, ó, esse pequenininho aqui, ó, o 2, o 3, não pode. O 3 aqui do cloro, o 2 aqui do hidrogênio, não pode. Vocês só podem acrescentar número aqui na frente, ou aqui, tá vendo? Aqui ou aqui, mas mudar esse número aqui não, nem acrescentar um número aqui, ó, certo? Nem aqui, só pode acrescentar um número aqui, que a gente chama de coeficiente para aumentar a quantidade de elementos. Então vamos lá, 2 alumínios no primeiro membro, um só no segundo. Aqui simplesmente eu coloco um 2, deixa eu colocar de vermelho aqui para ficar mais destacado. Eu coloco um 2 aqui, eu estou aumentando automaticamente a quantidade de alumínio no segundo membro, igualando a do primeiro. Então 2 alumínios no primeiro, 2 alumínios no segundo. Quando eu coloquei o 2 aqui, eu multiplico por esses 3, que indica a quantidade de cloro. 2 vezes 3, 6. Tem 6 cloros. Tá vendo? 2 alumínios, obrigatoriamente aumentei para 6 cloros. Não é somando 2 mais 3, 5 não, viu? É multiplicando 2 vezes 3, 6 cloros. E aqui eu só tenho um cloro, tá vendo? A única forma desse aqui ficar com 6, eu acrescentando o número, vou colocar aqui, o número 6 na frente, pronto. Eu fiquei com 6 hidrogênios no segundo, 6 cloros no primeiro membro e 3 vezes 2, 6 cloros no segundo membro. 2 alumínios no segundo membro e 2 alumínios no primeiro membro. Agora vamos lá. O hidrogênio. Quando eu aumentei para 6 aqui a quantidade de hidrogênio, aqui eu permaneci com 2. O que é que eu faço para ficar com 6 aí? Coloco um 3.
Deixa eu voltar aqui para... Pronto. Pronto. 3 vezes 2, 6 alumínios. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. E aqui, 6 hidrogênios. Pronto. Só falta agora o oxigênio. Vamos lá. 3 oxigênios aqui. Automaticamente, 3 oxigênios aqui, que esse 3 corresponde a ele. Certo? Pronto, balancei toda a equação. 2 alumínios, Al2, 2 alumínios. 3 oxigênios, O3, 3 oxigênios, 3O. 6 hidrogênios, CH, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. E 6 cloros, 3 vezes 2, 6 cloros. Tá vendo como é simples? Muito fácil. É só uma atençãozinha que vocês vão ver aí. O segundo, a letra B, digamos assim. A letra B, eu peguei aí vários elementos, um enxofre 1, aqui 1. Então já está balanceado, não vou precisar mexer no S, que é um enxofre, certo? O2, O3, não, na verdade eu tenho 2 oxigênios aqui, mais um aqui, tá vendo? São 3 oxigênios no primeiro membro, 2 aqui, 3 aqui, mais um aqui, 3 oxigênios no segundo membro, então já está diferente. Na, que é o sódio, um só no primeiro membro e 2 no segundo, não está balanceado. E o hidrogênio, um aqui e 2 aqui. Então eu vou começar logo com o sódio, um dos que não estão balanceados. O sódio, o oxigênio e o hidrogênio, vou começar com o sódio. Se eu tenho 2 aqui, é muito simples. Se eu tenho um 2 aqui, para esse aqui ficar com 2, você pode simplesmente colocar o número 2 aqui. Pronto. 2 sódios. E aqui, 2 sódios. Vamos lá para o outro que não estava balanceado. Oxigênio. 2 oxigênios. Quando eu coloquei o 2 aqui, eu aumentei para 2 também de quantidade de oxigênios. Então, 4 oxigênios. Aqui 3, com 1 aqui, 4. Pronto, já está balanceado o oxigênio. E o hidrogênio? 2 hidrogênios. Quando eu coloquei, e aqui já tinha 2. 2 hidrogênios. Pronto, está balanceada a equação. Só coloquei um númerozinho aqui, ó, na frente do sódio. Já balanceou toda a equação, certo? Vamos para a letra C. A letra C também é outra. Tem vários elementos aqui. O bário, 1 está balanceado. O oxigênio, 4. Com 3 aqui, 7. Aqui tem 3 vezes 2, 6. 7, 9. 9 oxigênios. Não, 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Com 2, 10. 10 oxigênios. Diferente, né? Aqui tem 7. E aqui só tem. E aqui tem 10. E o hidrogênio, 1 hidrogênio no primeiro membro. 2 no segundo. Pronto. Já tá, não está balanceado também. Nitrogênio, 1 no primeiro membro. 3 vezes 2. Tá vendo? Que fora do parêntese corresponde aos que estão dentro. 3 vezes o que está aqui, que é o 1, né? A gente imagina. Não precisa escrever, mas já deduz que é 1. Então fica 2 nitrogênios. E aqui 1 nitrogênio. Aqui 2, aqui 1. Pronto, não está balanceada essa equação. Então eu vou começar balanceando. Já que o bário já está balanceado, eu vou com o nitrogênio logo. Tá vendo? Tem um 2 aqui. Tá vendo? 2 nitrogênio. Aqui eu tenho um só. A única forma de aqui ficar com 2, eu colocando o número 2 aqui. Pronto. 2 nitrogênios, 2 nitrogênios. Quando eu coloquei o 2 aqui, eu aumentei a quantidade de hidrogênios. 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Continuo com 2 lá também no segundo membro. Então, está balanceado. 4 oxigênios vezes 3 vezes 2, 6. 4 aqui, vendo? Oxigênios. Mais 6 dá 10. E aqui 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Com 2, 10. Pronto, já balanceei também. Tá todo mundo balanceado aí. O bário já estava. Só o 2 que eu coloquei aqui, já balanceei toda a equação. Muito simples. E essa aqui foi que eu cometi até um equívoco aí. Eu pensei qual, eu vou colocar quais, certo? Coloquei qual das equações abaixo está balanceada de forma incorreta. Ou seja, não está correta. Seria quais das equações abaixo não estão balanceadas de forma incorreta. Eu coloquei só eu coloquei no singular, então óbvio, a pergunta estava pedindo uma só, né? Já que vocês acabaram, tinha mais de uma aí. Então vamos lá. Essa A aqui, um potássio, ok. Cl1, Cl1, ok. 4 oxigênios, 2 vezes 2, 4 oxigênios, está balanceada. Essa aqui está correta, certo?
tá. Essa aqui, dois ferros, pronto. 6 hidrogênios, 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Só aqui já está errado, então não preciso nem ver mais nada, certo? Só olhando isso aí a gente já vê que está errada. Letra C, 12 carbonos, 12 carbonos. 22 hidrogênios, 11 vezes 2, 22 hidrogênios. 11 oxigênios, 11 vezes 1, 11 oxigênios, correto. Aqui, 2 carbonos, aqui já tem 4, tá vendo? Então já está errado, não precisa nem você terminar de corrigir. E aqui, um sódio, 2 sódios, tá vendo? Não precisa nem terminar de corrigir. Então as respostas erradas eram B, D e E. Era para ter colocado quais as equações, eu coloquei qual a equação, certo? Então esse foi o assunto de balanceamento. Agora a gente vai entrar no assunto aqui de propriedades coligativas, que é o próximo assunto, certo? Rapidamente a gente consegue explicar esse assunto aqui, que é muito simples. O que são propriedades coligativas? São aquelas propriedades das substâncias puras que são modificadas quando se adiciona um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? Soluto é uma substância que se adiciona ao solvente, certo? Por exemplo, água e sal. A água é o solvente e o soluto é o sal. Vai se espalhar, certo? Água e açúcar. O soluto é o açúcar e o solvente é o sal. Não, desculpa. Água e açúcar. O soluto é açúcar e o solvente é a água, certo? Sempre solvente é o que vai se espalhar no sempre soluto é o que vai se espalhar no solvente, certo? Não volátil é o que não evapora. O sal não evapora, o açúcar não evapora. Geralmente são elementos sólidos. Então, propriedades coligativas são aquelas propriedades das substâncias puras. Vamos considerar a água como uma substância pura, que substâncias puras que são modificadas quando se acrescenta um soluto não volátil. A água tem um comportamento quando ela está pura, quando ela está com um soluto não volátil, ela muda o seu comportamento. Essa é uma propriedade que a água tem, propriedade chamada coligativa. São elas que a gente vai estudar: abaixamento da pressão de vapor, abaixamento da temperatura de fusão, elevação da temperatura de ebulição e variação de pressão por osmose. Antes de entrar, deixa eu ver aqui se eu coloquei. Tá bom aqui. Antes de entrar nessas propriedades aqui, eu vou falar primeiro só sobre... Cadê aqui que eu coloquei? Vou falar sobre... Pronto, pressão de vapor. Mas antes aqui, ó, a gente vai ver abaixamento da pressão de vapor. A gente vai ver o abaixamento da temperatura de fusão. Aí eu vou explicar para vocês. A gente vai lembrar fusão. Elevação da temperatura de ebulição. A gente vai relembrar aí a ebulição. E variação da pressão por osmose. A gente vai relembrar a osmose. Só que antes de começar isso tudo aí, a gente precisa saber primeiro o que é uma pressão de vapor, certo? O que é uma pressão de vapor? Pressão de vapor é a pressão exercida pelo vapor de um líquido quando as fases estão em equilíbrio. O que significa isso, professor? Significa o seguinte, aí eu coloquei um exemplo aqui. Ó. Aqui é uma água, um líquido, e aqui são as moléculas deles, né? O próprio líquido evaporando, indo para a atmosfera, vai diminuindo a quantidade. Então, o líquido de baixo para cima, as moléculas do líquido de baixo para cima, exercem uma pressão passando do estado líquido para o estado gasoso, o estado de vapor, certo? Isso é uma pressão de vapor, que é sempre de baixo para cima. Quando estão em equilíbrio, a mesma temperatura está lá no ambiente, é a mesma temperatura do líquido, certo? Aí ele passa para uma pressão de baixo para cima, transformando as moléculas líquidas em moléculas gasosas, certo? Então aqui o exemplo. E acontece vice-versa. Ao mesmo tempo que ela vai transformando em molécula gasosa, indo para a atmosfera, ela pode encontrar uma parede mais fria, alguma coisa mais fria, e volta como líquido de novo, certo? Como é possível abaixar a pressão de vapor? Vamos lá, é a primeira propriedade. Ao adicionarmos um soluto não volátil a um solvente puro, sem alterarmos sua temperatura, notaremos que haverá um abaixamento da pressão de vapor do solvente. O que significa isso aqui? Em outras palavras, por exemplo, quando se adiciona açúcar à água, a pressão de vapor da água diminui. É o seguinte,
A água está fervendo, a água pura está fervendo. Quando você coloca açúcar, aí ela está evaporando. Quando você coloca açúcar na água, que é um soluto não volátil, ela diminui a pressão de vapor de baixo para cima e faz com que não evapore tão rápido ou não evapore tanto, entendeu? Então isso quer dizer o quê? Que as moléculas do soluto, que é açúcar ali, tipo, atrapalham, criam uma proteção, uma força contrária à molécula de líquido virar vapor, certo? Então abaixa a pressão de vapor. Vocês podem ver que fizer isso em casa, vai ver a água fervendo, que você coloca açúcar ou sal, aí ela vai parar um pouco, vai diminuir um pouco, até ela voltar a ganhar mais temperatura, ganhar mais calor, digamos assim, e aumentar a pressão de vapor de novo. Mas isso é fato. Quanto maior a concentração de soluto dissolvido, maior será o abaixamento da pressão de vapor do solvente. Isso quer dizer o seguinte, que se você colocar muito soluto, vai diminuir mais ainda, vai diminuir a pressão de vapor. É como se fosse assim, ó. Se uma água demora, se você colocar uma água no fogo, pura, 1 litro de água no fogo para esquentar, quando ela atingir a temperatura de ebulição, ela vai começar a ferver e ela vai ter uma certa pressão de vapor, de baixo para cima. Aí você vai ver voando, a água indo embora. Se você colocar a mesma quantidade de água, só que com sal, no outro lado do fogo, no outra boca do fogo, você vai ver que vai demorar mais para começar a evaporar, porque tem soluto. Então o soluto dificulta a água passar do estado líquido para o estado gasoso. Então, para você abaixar a pressão de vapor de um líquido, é só simplesmente adicionar um soluto não volátil a ele, certo? As moléculas do soluto atrapalham a do solvente. Este fenômeno é chamado também de tonoscopia. Às vezes em algum livro ou em uma questão de exercício você vai ver escrito tonoscopia. O que é a tonoscopia? É o abaixamento da pressão de vapor de um líquido puro mediante a adição de soluto não volátil. Entenderam? Toda vez que existe um líquido puro, existe uma pressão de vapor dele, de baixo para cima. Por isso que se deixar ali 10 dias, 20 dias em cima ali de uma mesma água no copo, ela vai evaporar, vai sumir. Quando você, se tiver essa água com sal, com açúcar, com soluto, vai sumir, mas vai demorar muito mais tempo, porque diminui a pressão de vapor. As moléculas do soluto dificultam essa evaporação. Entenderam? Aqui, ó, esse gráficozinho aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui é a pressão, quando atinge a pressão, esse valor da pressão. Aqui é a temperatura, essa linha de baixo é a temperatura. Quem chegou mais rápido nessa pressão aqui foi o líquido puro, tá vendo? Ó, rapidinho ele começa a evaporar. O azul é o líquido com solvente, é um líquido, uma solução, ou seja, com soluto, um líquido com soluto, demora mais tempo, ó. Um começou aqui, o vermelho começou aqui, no caso aqui, a evaporar. O outro, com uma certa quantidade de soluto, começou aqui. Já demorou mais, tá vendo? Demorou mais tempo. Mais, consequentemente, mais temperatura. E o outro, mais temperatura ainda, porque provavelmente tinha mais soluto. Então precisou de mais temperatura. Então, para uma água, geralmente a água pura ferve a 100 graus a nível do mar. Se ela tiver com soluto, ela vai precisar de mais calor para ela poder evaporar. Então, digamos, ela vai ferver a 105, 110 graus, entendeu? Então fica muito quente. A explicação da calda de açúcar queima mais do que a água. Se uma calda de açúcar cair na sua pele, calda quente de açúcar fervendo, se cair na sua pele, queima mais do que a água pura caindo na sua pele. Porque a calda de açúcar tem soluto, né, que é o açúcar, e para estar fervendo precisa de muito mais calor, ou seja, 120 graus, só exemplo, 120 graus. E a água pura, 100 graus. Daí você aumenta também a temperatura de ebulição. Então, a pressão de vapor diminui sempre que você coloca um soluto não volátil. Se não tiver o soluto, a pressão de vapor é maior. Se tiver o soluto, a pressão de vapor é menor. Certo? Então, essa primeira propriedade coligativa aí. E a atividade é essa aí, viu? Porque a pressão de vapor de um líquido aumenta com a elevação da temperatura. Porque quando eu elevo a temperatura, a pressão de vapor também aumenta. Fica mais forte. Os líquidos evaporam com a mesma rapidez. Tem o álcool, tem a água,
tem o óleo, são todos líquidos, né? Eles evaporam com a mesma rapidez, você vai dizer sim ou não, o porquê, né? Como é possível diminuir a pressão de vapor de um líquido? Então, tudo que eu acabei de explicar aí agora, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida me pergunte lá, certo? No WhatsApp que a gente responde. Então passe essa atividade para o meu e-mail, esse e-mail aí que você já tem, que a gente vai corrigir, certo? Um abraço e até sábado.